Olá, piratas de cripto! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e vamos ao resumo do que vai acontecer para essa semana. Preço do Bitcoin em 115 mil e você comprou fundo ou você vendeu fundo? Agora nós vamos fazer uma análise do que vai acontecer nessas próximas semanas e o que nós temos para o final do mês de outubro, início do mês de novembro, que promete ser o melhor mês do ano para as criptomoedas. Mas antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever no canal, deixar aqui seu joinha e o mais importante, se você está com dificuldade, clique aqui embaixo no link e venha lá para a nossa comunidade ou para o nosso grupo gratuito e não fique aí batendo a cabeça. Primeiramente, eu quero que vocês deixem aqui no comentário quem é que aproveitou a oportunidade de comprar Bitcoin a 110, 105, 102 mil. Quem que comprou, quem aproveitou a oportunidade para montar a carteira, quem comprou as altcoins baratas, quem comprou Ethereum, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber quem é que está comprando e quem que é mão de alface. Estamos aqui no gráfico do Bitcoin. O que nós temos aqui é uma estrutura de alta, que nós temos um fundo, aqui nós temos um fundo, aqui nós temos outro fundo. Vocês notam uma similaridade aqui? Notam, ó, fundo aqui, opa, outro fundo mais alto, opa, outro fundo mais alto. O que significa isso? Isso significa que nós temos fundos cada vez maiores. Isso significa que o preço está apontando para cima. Topo aqui, fundo aqui, nós temos o quê? Essa estrutura de alta agora. Agora nós temos uma estrutura de alta. Nós formamos um fundo, formamos esse topo, formamos esse fundo e conseguimos romper esse topo anterior aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, exatamente no domingo, nós conseguimos montar a estrutura de alta. Então, no domingo, que tem menos liquidez, exatamente conhecido como ontem, nós conseguimos confirmar o nosso pivô de alta no gráfico diário. E agora a nossa próxima barreira aqui é na base dos 116.500, tá? O preço chegou aqui a 116.300 aqui, mas não conseguiu fechar acima. Obviamente o dia só vai terminar hoje às 9 horas da noite, mas a primeira base de preço que ele precisa romper aqui é os 116.500, fechar acima. Fechando nessa região aqui, ó, o candle verde, aumenta a probabilidade de nós irmos buscar novamente o topo histórico. Chegando no topo histórico, prepara que nós devemos romper esse topo histórico e buscar a base talvez dos 132, 135, né, que nós temos uma resistência. Temos resistências no topo histórico, acredite se vocês quiserem, apesar de não ter topo e o preço poder correr livre, tem algumas resistências, alguns valores onde que o preço tende a chegar e depois tende a segurar o preço. Então 132, 135 mil seria o primeiro alvo do gráfico, tá? Isso daria uma margem muito boa aqui do preço atual, que hoje 126.600 como topo histórico. Se fechar aqui em 134 mil, ó, ele dá uma margem do topo histórico de mais uns 6% para cima. Então, com essa margem, a probabilidade dele voltar para baixo fica muito pequena, diferentemente do que nós tivemos aqui, ó. Essa margem aqui, ó, muito pequena, uma margemzinha aqui que nós tivemos de 123 para 126 de apenas 2,3%, e essa outra margem aqui, ó, também muito pequena, que nós tivemos do topo de 123 aqui, que nós chegamos para 124 aqui, ó, 1%. Então, margens muito pequenas aqui fizeram com que o preço não conseguisse subir muito. Ele tenha vindo aqui, ó, não conseguiu, aqui, ó, e aqui, ó. Então, o X da questão aqui, quando o BTC romper o topo histórico, é ele conseguir se afastar do topo histórico com muita força, exatamente como que ele fez aqui atrás, ó. Quando nós tivemos o rompimento dessa base aqui de preço, ó, nós conseguimos afastar 12%. Depois disso, nós tivemos sim uma queda e o preço acabou voltando, mas nós conseguimos afastar e conseguimos fazer essa zona aqui, que era uma resistência muito forte do preço para rompimento de topo histórico, ela se tornou a zona mais forte de resistência de preço. Tanto é que toda vez que chegava nessa região aqui dos 110 mil, o preço segurava, ó. Ele caiu poucas vezes abaixo, mas toda vez que caiu ele acabou voltando. Então se tornou uma resistência muito forte aqui, ó, e aqui também está sendo uma resistência muito forte, tá? Isso significa que quando que ele conseguir romper essa região aqui, indo buscar novas máximas,
Essa região aqui vai se tornar o suporte mais forte para o Bitcoin, vai se tornar um suporte tão forte quanto foi esse dos 110 mil aqui, ó. Vai se tornar um suporte muito, muito forte. Por quê? Porque há uma resistência tão forte assim, que várias vezes foi rompida e não conseguiu cair, é um suporte muito forte. Essa resistência aqui, que foi batida várias e várias vezes e não foi conseguido romper e dar continuidade, também vai se tornar um suporte muito forte. Então, provavelmente, depois ele romper e buscar um patamar novo, ele não passe mais abaixo de 126 mil. Ele vai segurar nessa base de preço como ele segurou aqui em um futuro não muito distante. Gráfico semanal do Bitica, nós conseguimos segurar nessa região aqui. Vocês observem que, ó, aqui que foi o primeiro topo do BTC encontrado lá atrás, em dezembro de 2024, quando que nós encontramos o topo do movimento do ano passado, ó, serviu muito bem como uma resistência e como um suporte em todas as regiões, ó. Serviu como resistência, serviu como suporte, serviu como suporte. Apesar de nós termos velas, corpo da vela aqui, ó, a sombra para baixo e termos segurado um pouco do corpo da vela, toda vez nós conseguimos segurar como um suporte e como a resistência. Aqui bateu como resistência, aqui bateu como resistência, aqui bateu, conseguiu romper e virou suporte, aqui bateu como suporte, aqui bateu como suporte. Então, toda vez que bate aqui em cima, segurou o preço no gráfico semanal como suporte para manter a tendência de alta, tá? A tendência de alta, nós temos um fundo aqui, nós temos um topo aqui, nós temos um fundo aqui, nós temos um topo aqui, nós temos um fundo aqui, porque a gente não considera o pavio. Então, esse pavio aqui, apesar do preço ter caído, vocês ter tido a oportunidade de comprar barato, a gente não considera graficamente esse ponto aqui. Então, nós temos aqui essa estrutura de alta, que ainda é mantido, ó. Esse topo ainda é um pouquinho maior que esse daqui, e esse fundo ele segurou na mesma região, tá? Na mesma região. Então veja a nossa estrutura de alta, vou desenhar nitidamente aqui para vocês, ó. Aqui nós temos o topo e aqui nós temos o fundo que segurou, tá? Então a estrutura de alta ainda no gráfico semanal está mantida, ó. Topo aqui, o fundo aqui, o topo aqui, e acredito que o fundo aqui é um pouquinho maior que esse fundo aqui, ó. Pode observar que aqui fechou as 2 semanas iguais, em 108 mil aqui como fundo, e aqui as 2 semanas também fecharam iguais em 108.200, tá? 108.200 aqui e 108.500 aqui, um pouquinho acima, tá? Então ainda manteve a estrutura aqui de alta no gráfico semanal, agora está subindo. Se ele romper a região aqui dos 124 mil aqui no gráfico semanal, vai em busca de novas máximas e fazer o movimento normal de topos e fundos ascendente, que é a estrutura de alto gráfico semanal. E claro, lembrando vocês que nós estamos com uma estrutura de alta no gráfico mensal, né, que nós temos o nosso ciclo de alta no gráfico mensal que mantém a estrutura de alta aqui, ó, topos e fundos ascendentes, ó. E aqui fizemos o fundo do movimento. No mês de outubro não terminamos, tá? Mês de outubro começa com... Mês de outubro geralmente é o mês de alta, tá? E nós não terminamos esse mês de outubro. Podemos fechar ele positivo. Temos aí mais 4 dias para fechamento do gráfico de outubro. Ele pode sim fechar aí na base dos 115, 120 ou até um pouco mais alto, fazendo com que seja um mês de alta, tá? Agora eu vou mostrar para vocês da onde que vai vir o dinheiro que vai fazer esse mercado impulsionar. Estamos aqui, pessoal, no gráfico do ouro. Eu quero pontuar uma coisa bem interessante para vocês. Vocês sabem quando que a gente sabe que é topo do mercado? Quando que acontece um movimento como esse, ó. Isso daqui sinaliza topo do mercado, tá? Uma divergência entre volume, tá? Entre volume e entre venda, porque no dia onde que nós tivemos o maior volume de venda, não foi o dia onde que nós tivemos a maior queda, sabe por quê? Porque isso daqui, um volume de venda muito forte, como nós tivemos nesse movimento aqui, em uma região de topo, e seguida de uma venda massiva, graficamente falando, de uma queda muito maior do que essa, com um volume menor, isso daqui nos mostra que nós estamos com tendência de menos volume aqui, ó, o volume vai começar a baixar, tá? Aqui, ó, o volume estava em ascensão e aqui ele vai estar em depressão, tá?
Então aqui ele vai começar a ter menos volume e o preço vai começar a fazer esse movimento aqui. Outro ponto bem interessante aqui, que vocês podem notar, e agora que eu vou explicar para vocês porque que nós não chegamos no topo do Bitcoin, isso é óbvio, porque nós não tivemos euforia. Lembrem que nesse dia aqui, ó, na sexta-feira fatídica, as pessoas estavam formando filas para comprar ouro, porque o ouro estava em máxima histórica, porque o ouro ia continuar subindo muito, porque nós estávamos em uma bolha, porque você precisa comprar ouro para se proteger, e depois disso o ouro despencou. Sabe o que é interessante? É que quem comprou ouro aqui não teve nem oportunidade de vender ele, a não ser com prejuízo, porque depois dessa pancada que teve aqui, ó, o preço não voltou mais. O preço não voltou mais. Sabe o que significa isso? Que quando dá topo de mercado, você não tem segunda chance para sair. Você não vai ter segunda chance para sair do Bitcoin quando que dá topo. E aí o BTC chegou a 126 mil, ele veio a 102 mil, ele voltou para 115 mil. Ele está dando uma oportunidade para vocês sair, né? Ele deu topo de mercado, ele ficou lengando o preço, segurando a oportunidade para todo mundo sair. Vocês não se tocaram disso, pessoal? O preço do Bitcoin, ele chegou lá em 126 mil, depois ele caiu devagar e ele tá dando oportunidade de todo mundo vender, tá todo mundo podendo vender Bitcoin, vender as altcoins, sair do mercado com um pouco de prejuízo. Vocês já viram isso daí acontecer no topo do mercado? Topo de mercado não acontece isso, pessoal. Topo de mercado as pessoas não têm tempo de vender, acontece a mesma coisa que aconteceu no ouro aqui, ó. Você comprou na euforia, plumf, perdeu 8%, isso é muito pro ouro, tá, pessoal? 8% de queda aqui pro ouro é muito, isso daí, 8% pro ouro representaria mais ou menos uns 30 a 35, 40% de queda no BTC. Quando que dá topo de mercado, pode ter certeza absoluta, vocês não vão ter tempo de sair, não vai ter segunda chance, não vai ser como quando chegou a 126 mil, o preço chegou a 126 mil, ele caiu devagarinho, veio dando oportunidade, chegou a 102, voltou para 116, assim, bem tranquilo. As altcoins também tiveram queda, voltou, o preço estava bem sossegado, dando oportunidade para todo mundo vender, porque deu topo de mercado. E aí a oportunidade para todo mundo sair perdendo pouco, tá todo mundo perdendo 10, 20%. Não é assim que funciona, meus queridos. Não é assim que o jogo é jogado do sistema. Vocês não vão perder 5, 10%, 20% na hora que vocês deu o topo do mercado. Para quem não sair, escuta aqui, para quem não sair no topo do mercado, vai perder 50, 70 a 90% do patrimônio. É esse o valor de perca, tá? Não é 10, 20% que nem vocês perderam na queda que teve aí na sexta-feira, porque o preço foi e voltou e vocês tinham oportunidade de sair do mercado com 20% de queda. 20% de queda não é topo, pessoal. Quando dá topo de mercado vai ser 50, 70, 90% de queda em uma semana. Vocês não vão ter tempo de sair. Para quem não vender antes do topo do mercado, vocês vão ver o dinheiro de vocês sumir do dia para a noite, tá? E eu tô falando sério, porque de 2021 para 2022, quando que deu fim do ciclo, foi 40% de queda do BTC, as altcoins derreteram. Sabe quem saiu? Ninguém, estão preso até hoje. Você também vai ficar preso se você não sair no final do ciclo, tá? E para quem acha que é topo de mercado, meus parabéns. Você foi mais um iludido. Gráfico de Nasdaq no gráfico diário. Sexta-feira rompemos novas máximas históricas. Hoje abrimos subindo. Ficou um gap, tá? O que é um gap? É um buraco no gráfico, tá? Isso daqui não é nada bom. Graficamente falando, é ruim. Por quê? Porque ele vai vir fechar, tá? Esse gap ele vai vir fechar durante essa semana. Então, espere o fechamento desse gap aqui, ó, entre hoje até sexta-feira, tá? Inclusive, pode ser na quarta-feira, porque quarta-feira tem taxa de juros. Então, hoje o preço sobe. Olha que coincidência. Amanhã, que é terça-feira, o preço lateraliza um pouco. Na quarta-feira, que sai o corte de juros, o preço vem aqui, fecha o gap, faz o fundo ascendente aqui e depois ele dá continuidade. Até porque nós temos um fundo aqui e nós temos um topo formando aqui, ó. Nós precisamos de um fundo, nós vamos precisar de um fundo. E vocês lembrem de uma coisa que eu sempre digo para vocês. A resistência anterior, que é conhecida como topo histórico, ela serve como suporte. Então, nada mais normal do que o preço ir aí, voltar aqui na resistência do topo anterior, fazer um fundo aqui para daí continuar subindo. Um ponto interessantíssimo para vocês entenderem a dinâmica do mercado é que no gráfico do ouro nós tivemos uma semana de queda na semana passada e no gráfico de Nasdaq
Nós tivemos uma semana de alta. Que, que coincidência! O que está acontecendo com o mercado de investimento? Será que o dinheiro é sempre o mesmo? Meu Deus, será que é sempre o mesmo dinheiro que sai de um lugar e vai para o outro? E ele faz o mercado subir de um lado para o outro e faz vocês perder dinheiro e eles ganhar dinheiro dentro do sistema? Não, será que é assim que funciona a economia? Pelo amor de Deus, né, pessoal? O dinheiro é sempre o mesmo, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, parem de achar que as coisas que vocês vêem na internet tem notícias e que halving do Bitcoin, isso daí tem a ver com o preço dele. Eu vou falar o que tem a ver para vocês, não tem a ver bolhufas nenhuma mas, tá? Não tem a ver bolhufas nenhuma mas com o halving. Todas as coisas sempre foram baseadas na economia real, economia do dinheiro, tá? Vocês querem saber de uma coisa interessante? Hoje, a mineração do halving, que corta pela metade, não faz diferença nenhuma. Nós já temos 19 milhões, mais de 19 milhões de unidades. Nós vamos ter mais 2 milhões de unidades mineradas, menos de 2 milhões de unidades mineradas até 2140. Você acha que mais 2 milhões de unidades no Bitcoin vai fazer alguma diferença no preço? Faz bolhufas nenhuma, tá? Podia até fazer diferença lá em 2014, 2017, onde que cortava de 50 para 25, de 25 para 12. De 12 cortou para 6, agora cortou para 3. Daqui a pouco vai cortar para 1 e pouco. Você acha que um Bitcoin é mais, um Bitcoin é menos na rede vai fazer diferença para o preço subir? Não vai, tá? O halving não vai mais fazer diferença. Acabou a similaridade do halving. Tanto é que acabou a similaridade do halving, também acabou uma coisa bem interessante, que é aquela simetria gigantesca do Bitcoin. O Bitcoin de hoje em diante, do ciclo de 2021 para esse daqui, as coisas mudaram porque a mineração já não faz tanta diferença. O que faz diferença agora é a macroeconomia. Antes a mineração até pesava porque você cortava pela metade a recompensa, mas hoje nós já temos quase toda a oferta de Bitcoin aí. Então não vamos ter mais tanta diferença de divergência no preço por causa da oferta, porque nós não temos mais tanto Bitcoin para entrar no mercado, meus queridos. Já estamos quase com todas as unidades de Bitcoin disponível. Então não vai ter tanta diferença. O que move o preço é a economia, é o dinheiro. O dinheiro vai do ouro, ele vai para a bolsa de valor, ele vai para criptomoeda, ele volta para a renda fixa, ele fica na renda fixa enquanto o juro sobe, ele sai da renda fixa, ele vai para a renda variável, ele vem da renda variável, ele vai para a renda fixa, ele faz a mesma coisa, é o mesmo dinheiro sempre no mesmo lugar, do mesmo dinheiro para o mesmo lugar. Sabe quando que o preço estoura a tampa do balão, que ele sobe diferente e desproporcional? Quando que o senhor Fed, quando que o banco americano começa a imprimir dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro que é imprimido e criado em dólar afeta o mundo todo, afeta a economia toda, porque Estados Unidos é a pirâmide do topo. Estados Unidos é o topo da pirâmide. Tudo que eles imprimirem de dinheiro e criar de inflação vai sobrar para todo mundo pagar. Por quê? Porque todo mundo é dolarizado. Então, se os homens me imprimem dinheiro, adivinhem quem que vai pagar a conta? É o mundo todo que vai pagar a conta, tá? Por quê? Por causa da inflação. Tá, meus queridos? Eles imprimem dinheiro, jogam mais dinheiro no mundo e o preço de todas as coisas sobe em dólar. E adivinha? Tudo é dolarizado, tudo é dolarizado. Então, se eles imprimir dinheiro agora, se eles fizerem o fim do QT na quarta-feira e se eles cortar o juro na quarta-feira, isso é injeção direta de dinheiro no mercado. E o que de injeção de dinheiro no mercado faz? Deixa aqui nos comentários o que injeção de dinheiro no mercado faz, tá? Gráfico do S&P 500 no gráfico diário, e nós temos aqui o quê? Não, sério que nós estamos subindo? Não acredito. Mais um dia de alta, na sexta-feira rompeu um top histórico, hoje estamos subindo de novo? Não, não é verdade. Será que na semana... Não, que na semana passada também o S&P 500 teve um rompimento no gráfico semanal, uma entrada de dinheiro grande, enquanto o ouro teve uma desvalorização. É incrível, essas coisas acontecem aqui, né? Será que como é que funciona esse mecanismo? Se você quiser aprender como funciona o mecanismo do sistema financeiro, clica no link da bio, venha lá para o nosso grupo grátis, lá para a nossa comunidade, e não fique aí batendo a cabeça e perdendo tempo e sendo sardinha, tá? Ou mão de alface. E para encerrar, quero deixar um recado aqui para vocês. Não basta você apenas entender de gráfico, não basta você apenas entender de indicadores, entender de análise técnica, entender de sistema econômico, se você não entender de uma coisa simples, o princípio básico, o número 1 aqui, ó, comportamento humano, porque o mercado é feito de pessoas e pessoas têm um comportamento humano. Então, se você entender como funciona
a mente humana e o comportamento humano, você vai entender quando que vai dar topo de mercado. Topo de mercado, fim de ciclo, sempre foi marcado por euforia, por pessoas perdendo dinheiro, pelo preço despencando do dia para a noite, não pelo preço caindo devagarinho, não pelo preço ficando andando de lado, não pelas pessoas que estão perdendo 10, 20%. Se você não percebeu isso, você não entendeu como é que funciona a mente humana. Euforia, ganância é o que vai marcar o final do topo. É teu vizinho ganhando dinheiro com uma meme coin, é teu colega de trabalho ganhando dinheiro, é outro colega de trabalho pedindo demissão porque ele tá ganhando dinheiro com trade, porque ele acha que vai ficar milionário, porque o mercado não para de subir, tá todo mundo ganhando dinheiro, as pessoas trocando de carro, comprando casa. Isso marca fim de ciclo. Euforia, meu querido, todo mundo achando que agora vai ser diferente, que agora vai mudar. Vocês sentiram isso no momento atual, agora de outubro? Se vocês não sentiram isso, não é fim de ciclo. Ainda tem mais água para rolar aí pela frente. Agora o momento que você sentir que o vizinho, colega, tio, pai, irmã, colega, começou a sair notícia, teu pai, tua mãe, teu tio, tua avó vem pedir sobre Bitcoin ou criptomoeda, pode ter certeza que nós estamos no topo do mercado. Daí tu pega e vende tudo, tá? Não espera um dia. Aconteceu isso, senta na frente do computador ou pega o teu salário e vende tudo, porque dali por diante, meu querido, nós estamos no topo do mercado e quando vocês menos perceberem, vai ser que nem ouro. Vai despencar o preço e vocês vão perder a oportunidade de vender. Daí o que vai acontecer? Vocês já estão com 30, 40% de prejuízo. Você vai ficar pensando assim, vou esperar mais um pouquinho, porque vai voltar. E aí, não volta, e não volta mesmo. Só daqui 4 anos, e daqui 4 anos nunca mais vai voltar no preço que estava. Principalmente se você tiver altcoin ruim. Então, se você quiser aprender a estruturar a tua carteira, montar ela da maneira certa, para você ganhar dinheiro nessa reta final e não perder a oportunidade, link aqui embaixo, clique e venha lá. Não fique perdendo tempo. Gostou do vídeo? Não esquece de me seguir. Não gostou? Siga também para você assistir até aqui o final.